Oh yeah! Bom, trajado dessa forma, eu acho que vocês já imaginam sobre o que eu vou falar hoje, né? Sobre o que é que eu vou falar hoje aqui, né? Sim, futebol e sim, sou palmeirense. Então hoje o assunto do dia é... Eu vou falar esportes, mas eu vou falar só de futebol, eu acho. Então, mas deixa como... Futebol, foda-se, o assunto de hoje é futebol. E eu vou falar como que foi, um pouco mais sobre como foi a minha história com o Parmeira e levantar o questionamento para vocês. Vocês torcem para o time que escolheram ou foram obrigados a torcer para algum time por conta da família, do pai, da mãe, da tia, do tio, dos primos? Como é que foi? Conta, que eu vou contar a minha agora. Então, voltando novamente para o pequenininho Jonathan. Existia na minha família, existe, né? Existia, parece que não existe mais, né? Mas existem duas pessoas na minha família que são muito importantes nessa trajetória aí. Uma, no final das contas, acabou conseguindo me levar para o caminho verde da força. A outra tentou, mas não conseguiu. Quem são essas pessoas? Meu tio Érico, que mora aqui em São Paulo, e meu primo Marcelo, que é filho de uma outra tia minha, da Sônia, que mora em Presidente Prudente. Meu tio Érico, palmeirense roxo, de arquibancada. Marcelo, corintiano roxo, também de arquibancada. E eu lembro, tenho memórias disso quando eu era pequeno. Depois minha família me corrige se assistirem esse vídeo e se eu tiver errado, mas pelo que eu me lembro, existia de fato um puxa pra lá, puxa pra cá, pra eu ser ou uma ou outra coisa. O Marcelo, corintiano pra cacete, tentava me levar pro caminho do Corinthians e meu tio Érico pro caminho do Palmeiras. O Palmeiras foi mais forte, a cor verde me pegou mais. O verde me pegou um pouquinho mais. E acabou que desde então eu sou palmeirense. Acompanho futebol desde cedo, de verdade, assim, desde criancinha acompanhava. Primeira memória que eu tenho, assim, de futebol, lembra, sou uma pessoa que já tem uma certa idade, né? Então, a primeira memória que eu tenho de futebol é a Copa de 94. Não uma memória vívida, assim, que eu lembro tudo, não, mas eu lembro do... É tetra! É tetra! Eu lembro dessas coisas. Lembro do Senna, por exemplo. Mamonas, e aí vai, né? Tem alguns momentos-chave na história, né? Do Brasil que eu lembro quando pequeno. Mas a que eu tenho uma memória mais vívida, assim, de lembrar de assistir todos os jogos e sofrer junto e o cacete... Foi a Copa de 98. Pra mim, aquela semifinal Brasil-Holanda ainda é, pra mim, um dos melhores jogos de futebol que eu já vi na minha vida. Foi um dos jogos mais tensos que eu já assisti. Depois isso foi ultrapassado por um recém Palmeiras e River Plate, jogo da volta, que na ida a gente mete 3 nos caras lá, e na volta, se não fosse um monte de impedimento e gol anulado que teve, porque, assim, de novo, eu sei que tá rolando aí Varmeiras e a porra toda, mas ali, se você assistiu o VT aí, você vai saber que foi certo. Mas era pra gente ter tomado uma sacolada. A gente passou porque tinha que passar e depois acabamos sendo campeões da Libertadores, né? Mas assim, esse jogo do Palmeiras e River, acho que foi... Pra mim, ultrapassou. Porque também tem essa diferença entre torcer para a seleção brasileira, por mais que na época fosse algo que eu acho que tinha um sentimento mais forte do que tem hoje. Fica aí o questionamento. Mas torcer para o seu time, para o seu clube, tem peso 2, eu acho. Tem peso 2 aí. Então, esse Palmeiras e River aí da Libertadores, eu acho que foi pior nesse sentido de nervosismo aí. E o Palmeiras e Botafogo, Palmeiras saindo perdendo de 3-0 e virando para 4-3 no Brasileiro de 23 também tá ali dentro também. Porque aquele jogo acho que foi um dos mais malucos que eu assisti na vida, assim. Mas beleza, voltando. O verde venceu, desde pequeno, e assim fomos. Essa camisa aqui, se eu não tiver enganado, foi de fato o meu tio Érico que me deu, que é uma camisa comemorativa da Libertadores de 99, que eu lembro assistindo e tudo mais. Lembro daquela época de ouro do Palmeiras, em que os clássicos Palmeiras e Corinthians eram uma loucura do cacete, porque o time do Corinthians era muito mais forte do que o do Palmeiras. Mas o do Palmeiras era o time de operários ali que trabalhavam bem pra cacete.
e tinha um ou outro cara que era fora da curva, tipo Alex, Evair, Oséias, tinha uns caras ali que Marcão no gol, né? Tinha uns caras ali muito foda, mas era mais, acho que um time de operários, assim, que se davam bem, que juntos faziam a força, do que de fato ser um time cheio de talento, assim, igual era o time do Corinthians, né? Mas, inclusive nessa Libertadores de 99 teve, né, a gente eliminando o Corinthians também, maravilhosamente bem. Agora, esse eu acho que não é o ano que teve o pênalti do Marcelinho que o Marcos pegou. Se não me engano, em 99 a gente passou do Corinthians, mas em 2000 a gente passou também e foi com o pênalti do Marcelinho defendido pelo Marcos. Me corrija se eu estiver errado aí, mas minha memória é essa, desses jogos aí. Então, vi isso, essa camisa é uma camisa comemorativa, né, que ela é toda assinadinha, mas não são assinaturas reais, né, é tipo impresso mesmo, silcado, mas é uma camisa que meu tio me deu, e é uma que eu guardo desde a época. Ela tá toda ferrada aqui e tudo mais, mas ainda tá, né, trajável, ainda existe aqui. E eu ainda não comprei uma nova. As outras duas que eu tenho, que são mais recentes, saiu tudo, negócio de patrocínio, caceta, então eu não quis usar. Eu quis trazer essa memória aqui, acho que melhor. Tá mais inteirona do que as outras, aparentemente. Mas bom, futebol pra mim sempre foi um negócio que eu gostei muito desde cedo. Fiz escolinha de futebol, tentava jogar futebol na escola. Nunca fui muito bom. Sei lá, eu jogava de fixo no salão. Então, sabe como é que é? Tipo zagueiro, né? É mais destruidor do que construtor. Então, era essa a minha função. Isso quando eu não me jogava pra goleiro. Mas goleiro eu não... Sei lá. Tive épocas. Até começar a tomar bolada na boca do estômago com aquelas bolas coquinho de futebol de salão e desistir de querer jogar desse jeito, né? Falando, deixa eu jogar na linha, pelo amor de Deus. Que aí não tem como. Pelo menos é menos pior. Então, sempre gostei, sempre acompanhei. Não só futebol daqui, mas eu lembro que quando eu era pequeno eu gostava muito de ver campeonato italiano, achava muito foda, e naquela época tinha uns times que voava, né, tipo, sei lá, a Inter de Milão do Ronaldo, do Recoba e tudo mais, então, tipo, o Milan do Kaká, o Shevchenko, com o Seedorf, com todo mundo, então acho que teve vários campeonatos que eu fui me apaixonando por conta de jogadores específicos, né, jogadores brasileiros que estavam lá também, pô, Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, tem como, né? Então é que todo mundo parava pra assistir essa porra, quem gostava de futebol, quem gosta de futebol, né? Parava pra assistir aquilo ali. Então tem uma paixão muito grande por futebol, só que, aí vem a vírgula, eu não me considero um torcedor fanático. Sabe, de tipo, caralho, eu fico puto, eu perco a linha às vezes, só que eu acho que eu sou mais de tentar entrar na zoeira e tentar, às vezes, conversar sobre futebol de uma maneira sensata, se é que é possível, né? Eu gostaria que fosse mais possível, né? Porque a gente sabe, tem um monte de problema com o futebol, com torcida de futebol, principalmente. Então, acho que gostaria que fosse, né? Que existisse uma energia, umas conversas um pouco mais sensatas sobre futebol, mas a gente sabe que futebol mexe com paixão, às vezes é a única coisa que a pessoa tem pra comemorar na semana de merda dela. Que ela tá ferrada no trabalho, tá ferrada na vida, o futebol meio que distrai. De novo, existem críticas mais profundas sobre isso, entra na questão de pão e circo, entra nessa questão de, né, como que o povo é tratado e por isso que a gente tenta achar esses escapismos, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, eu tento conversar sobre futebol de uma maneira mais sensata. De novo, sou palmeirense, mas sei lá, se eu for pegar nos últimos 2 anos aí, por conta dos amigos que eu tenho, que a grande parte são corintianos, eu acho que eu assisti mais jogo do Corinthians do que jogo do Palmeiras. E eles são prova. Eles sabem que eu não fico bullshitando, falando merda o tempo inteiro. Eu tento assistir o jogo e, sei lá, quando rola de comentar alguma coisa, eu tento comentar de maneira sensata. Existe rivalidade? É lógico. Num Palmeiras e Corinthians, eu quero que ele se dane. Não adianta. Não quero que o Corinthians ganhe de jeito nenhum, lógico. Né? Quero que ainda seja humilhado, melhor assim. Já que esse ano a gente não tá arrumando muita coisa com os caras. Não arrumamos, né? Porque o último derby já foi, inclusive, foi empate. Então vai ficar pro ano que vem. Tentar descontar o que aconteceu nesse ano. Mas eles são prova que eu tento ser sensato quando eu tento falar sobre futebol, quando eu toco nesse assunto. Apesar da paixão e apesar, né, dessa parada toda que tange aí o futebol. Então eu não me considero tão fanático, apesar de
sei lá, acho que o fanatismo talvez seja a parada que eu esteja tentando questionar aqui, o que é ser fanático por futebol, né? Se é ser a torcida violenta que sai causando, batendo, matando gente, não, né? Ou a pessoa que tem a paixão dentro do futebol, que torce pra um time, que ama o seu time, mas entende que essa porra é entretenimento, sabe? Com todas essas coisas que tem, que envolvem paixão, o lance da competitividade, da conquista e tudo mais, ok, mas entende isso como entretenimento, não como algo que é separado da vida real, assim, né? Como infelizmente muita gente trata, que tipo, tudo pode no futebol, mas, né, não é assim que deveria ser. Então, talvez questionar esse fanatismo aí é o que eu tenha tentado fazer nessa partezinha desse vídeo aqui, mas beleza. Segue o jogo. E acho que pra finalizar esse tópico, assim, esportes em geral eu sempre gostei também. Tem muitos esportes que eu não acompanho ou nunca me pegaram o suficiente pra eu, de fato, acompanhar, ir atrás, estudar e tudo mais. Sei lá, tipo futebol americano. Teve aí o jogo recente, né, na Neoquímica Arena. Eu passei a entender, por ver tanta coisa, ser impactado com tanta coisa sobre o futebol americano, eu passei a entender mais ou menos como funciona, mas não é um esporte que me pega muito, não. Sabe, tipo, ok, sabe? Basquete eu já acho mais da hora, basquete eu acho bem legal, sabe? Olimpíadas, sempre que tem, eu gosto de assistir, porque eu pago muito pau pra vôlei, pra handball, skate que entrou, né, uns anos atrás. Então, tipo, Olimpíadas é do caralho, velho. Eu, por vezes, eu acho que Olimpíadas é até mais legal que Copa do Mundo, mas, tipo, futebol, né, eu acabo que é a parada principal pra mim, em questão de esporte, assim. Então, fica meio difícil, mas eu acho que Olimpíadas é um pouco mais interessante de ver, justamente pela variedade de esportes que estão acontecendo ali, né, de competições e tudo mais. Acho bem legal. Então, sou uma pessoa que gosta de esportes, entendo os problemas e as maravilhas do futebol e do esporte como geral, assim, né, em geral, vou falar dessa forma. Não entendo quem odeia futebol, porque eu sei que tem gente que, tipo, sei lá, ou caga mole ou odeia. Odiar também, não sei, eu não entendo muito bem, assim, sabe? Porque, tipo, porra, se você vai atrás e tenta entender como que é, você pode levar pro lado do só 22 caras correndo atrás da bola, ou entender que, porra, é mais que isso, sabe? É muito mais que isso, ainda mais se a gente for analisar coisas que o futebol proporciona de bom, socialmente falando, pra quem torce pros times e tudo mais, ações que o futebol tenta, né? Não o futebol é instituição futebol, mas o que o futebol, por ser algo tão global, por ser algo tão gigantesco, proporciona pras pessoas, né? E pra quem, porventura, acaba conseguindo viver de futebol. Então, porra, é do cacete. Pode me tirar de otário de ser o cara que fica assistindo a TV com 22 caras correndo atrás da bola e são tudo milionário e eu não tô ganhando um puto. Eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Vou continuar torcendo pra essa porra, vou continuar acompanhando porque eu acho do caralho. E eu acho que quem acha uma merda deveria tentar, pelo menos, se identificar um pouquinho com esse sentimento. Não precisa ser maluco por futebol. Mas, sei lá, senta, assiste um joguinho, conversa com alguém que sabe, talvez possa mudar a sua cabeça. Beleza? É isso. E vamos meu Verdão, caralho. Que acho que esse ano nós ainda ganhamos alguma coisa. Beijo. Até o próximo vídeo. E é nóis. Abel Ferreira, te amo.